Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Papo Pijama com Café. Eu sou Star, tenho 22 anos e agradeço sua companhia aqui. Bom, antes de começar, já vou pedir para você que não é inscrito, é ótimo, né? Inscrito, se inscrever, acionar o sininho, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar com alguém, obviamente. Eu faço isso depois para editar, meu Deus. Mas enfim, continuando. Hoje nós vamos falar sobre nem tudo que parece é. Quando você está no deserto, você começa a criar situações pela insolação e ver miragens que não existem. Exatamente isso. Bom, a gente vai falar sobre isso, a respeito disso, né? Então, pensando sobre isso, né? Eu tava pensando aqui, né, o que ministrar e tal. E no nosso dia a dia, a gente pode criar muitas miragens pelo fato de estar cansados, de estar desidratados da água da vida. Pois é, aí que mora o perigo de não se alimentar da palavra de Deus. E mesmo você se alimentando, se você não a colocar em prática no seu dia a dia, você é fortemente um candidato, uma candidata a ver miragens. Aconteceu uma situação onde eu estava criando essas miragens na minha cabeça e a situação não tinha nada a ver, porque chegava, né, para acontecer algo e não acontecia, eu ficava, ué, mas eu achei que. E eu comecei a perceber que não tinha nada a ver, que era só uma miragem que eu criei pela minha falta de hidratação emocional. Quem nunca passou por isso? E é difícil admitir isso, né? A famosa ilusão. Ai, como eu fui iludida, como eu fui iludido. A gente mesmo se ilude. A gente mesmo gera sentimentos, a gente mesmo gera pensamentos e situações que talvez nunca vão existir. Eu escutei de uma pessoa, e isso é real, que 95 dos nossos problemas são criados por nós e a maioria das nossas preocupações não são, ok? Não são verdadeiras e elas não vão acontecer. Elas nunca vão existir. Isso é verdade porque eu comecei a me perceber, gente, e na minha cabeça eu criava 1001 situações e eu ficava, gente, por que eu tô gerando isso? E mesmo se acontecesse, eu só tenho que resolver. Por que complicar a vida? E imagina, 95 dos problemas é a gente que cria. Só 5% tem a ver com o governo, tem a ver com a ação do outro. O resto é toda a responsabilidade é nossa. E eu fiquei pensando assim, gente, eu tô criando miragens que nunca vão acontecer. Pode ser uma miragem emocional, profissional, familiar, entre os amigos. Comigo mesmo eu posso criar várias miragens. O que é a miragem? A miragem é uma coisa que não existe. Não sei se vocês viam Pica-Pau, mas tinha quando os personagens, né, enfim, estavam no deserto, eles começavam a enxergar coisas. Só que era uma miragem, não existia. Quantas coisas a gente acha que muitas vezes a nossa carência, as nossas faltas, a gente começa a criar. E eu queria te fazer refletir isso, porque talvez no seu dia a dia, como uma fuga, você começa a criar miragens que não existem. Sabe o que vai acontecer? Você vai se frustrar. E além de se frustrar, ok? Você vai perceber que perdeu seu tempo alimentando uma coisa que não existe. Isso é ruim demais. E não é isso que Deus deseja para nós. Pelo contrário, ele tem firmeza na palavra dele e aquilo que ele fala ele cumpre, então para de se distrair com miragens. E foca no alvo. O alvo é Cristo. O alvo é o reino. O alvo é a cruz, o crucificar a si mesmo.
para viver aquilo que é a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. A gente precisa entender isso. A gente precisa viver isso. A gente precisa colocar esse conhecimento na nossa prática. Se perceba hoje que miragens você está encontrando no deserto. Porque no deserto, principalmente quando a gente está em momentos difíceis, seja na área que for, a gente começa a ver miragem, a gente vê coisas onde não tem. Pela falta de hidratação. Muitas vezes da palavra, porque se a gente está no deserto, emocional, financeiro, seja qual hora for, mas a gente está sendo hidratado pela palavra de Deus, a gente não vai ser enganado, porque Deus diz na palavra dele, ok, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém? Que contra Israel não vale encantamento. Israel somos nós através de Jesus Cristo, porque ele nos enxertou. As oliveiras bravas somos nós que fomos enxertados. Todas as bênçãos que você lê, elas foram entregues a nós através de Jesus Cristo. Ele nos conectou a isso. Então pense a respeito. Reflita a respeito disso. Amém? Então, não se iluda com as miragens, mas beba da água da vida, se hidrate e foque no objetivo. Amém? É isso aí, um beijão. Não esquece de compartilhar com alguém, deixar seu comentário. Bye.